Olá, tudo bem com vocês, pessoal? Iniciando a aula de gramática no segundo ano do ensino médio. Então, povo, na aula passada a gente fez uma aula de correção de atividades, de discussão sobre as possíveis dúvidas que vocês possam ter. E agora a gente dá prosseguimento, né? E a gente vai fazer hoje a introdução ao capítulo 6. Vocês sabem que essas aulas de introdução, elas são um pouquinho mais curtas, né? São as aulas que eu dedico a gente estudar sobre o que o capítulo fala, a gente vê os objetivos, e, enfim. Aí depois a gente conclui, aí tem as atividades. Antes de iniciar, né, a introdução ao capítulo 6, que vai falar de organizadores textuais, eu gostaria de falar para vocês sobre o nosso plantão de tira dúvidas, né? Que é um plantão que acho que nós da Copelg, né, da equipe, achamos por bem organizar para que vocês tirem dúvida com os professores naquele horário específico. Cada professor fica ali disponível para vocês por 1 hora, então vocês podem tirar muitas dúvidas. Pessoal, aproveitem a plataforma. Vocês estão tendo aulas paliativas, né? Vocês estão em casa. Eu não sei como vocês estão, eu não sei como é que vocês reagem com essa situação de pandemia, mas o interessante é que vocês otimizassem o tempo de vocês nesse momento. Então, leiam, aproveitem a plataforma, tentem manter uma rotina. Ou seja, tenham hora para acordar, hora para dormir, hora para se alimentar. No horário das aulas, estejam ali apostos para assistir às aulas, que vai ser melhor para o cérebro de vocês. Isso vai até ajudar com a questão da ansiedade. Então, eu queria que vocês, nesse período de plantão, tirassem algumas dúvidas, né? Questionassem sobre o que vocês não ficou muito claro, né, nas aulas remotas, ou que vocês, por mais que a gente tenha estudado, que vocês ainda tenham dúvidas. Então, é para isso que a gente pensou nesse momento. Então, aproveitem, somos todos nós, os professores, disponíveis 1 hora para vocês, correto? Dito isso, vamos lá. A gente vai falar sobre os organizadores ou marcadores textuais, que têm importância muito grande, tanto na gramática quanto na redação, né? E depois a gente vai debruçar mais sobre isso. E aí, de início, eu trago aqui para vocês os fragmentos do capítulo, e que diz o seguinte, que para além dos fenômenos de coesão frásica e interfrásica, né, na frase, né, e dentro da frase, visto numa perspectiva de sequencialidade linear que a frase carece, haverá, assim, a considerar mecanismos de organização textual global. Então, pensar no texto de forma global, que designaremos como organizadores textuais ou marcadores de organização textual. O fato é que, quando termina, o que a gente quer é que o seu texto esteja uma sequência bacana, né? Uma construção interessante, coesa e coerente. Depois disso, nós temos os objetivos do capítulo, que são os seguintes. Reconhecer, né, os organizadores textuais e entender sua relevância no plano de texto. Nós já falamos sobre isso no conteúdo de redação. E compreender as relações estabelecidas e os efeitos de sentido produzidos por esses mecanismos. Existe uma razão pela qual a gente usa esses mecanismos. Geralmente, dar um bom sentido ao texto. Mas você precisa saber quais as relações que você vai usar, e você só vai saber usar essas relações quando você reconhecer quais são esses organizadores textuais. Quando vocês se debruçarem sobre o capítulo, vocês vão dizer, poxa, professora, mas é óbvio isso daqui, isso aqui é muito simples. Mas só que a gente, na correria do dia a dia, na nossa rotina, a gente não para analisar quais são os organizadores textuais e os marcadores textuais. Então, é para isso que esse capítulo serve, para dar uma acordada na gente em relação a essas palavras que podem ser tão simples, mas que têm uma relevância muito importante para a gente, tanto em gramática, quanto em literatura e em redação, principalmente em redação. Então, vamos lá. Organizadores textuais. Então, eu dividi esse capítulo em 2 partes, né? Essa aqui é a parte de introdução, e eu vou apresentar uns 5 organizadores. E aí, na próxima aula, eu coloco mais os 5, né? Para encerrar o capítulo, e aí, sim, eu dou para vocês a atividade.
Lembrando que também tem atividade na plataforma e lembrando que também tem aulas na plataforma. Aproveitem todas as ferramentas que vocês têm. Então, vamos lá. A seguir são apresentadas os principais tipos de relação estabelecidos entre os organizadores textuais. A primeira relação é a relação de enumeração. E quais são esses enumeradores? Então, seria em primeiro lugar, em segundo lugar, de um lado, finalmente, por fim. E aí você tem aqui o exemplozinho. Em primeiro lugar, estude. Aí nós temos a sequenciação textual. Isso aqui é de suma importância para que você possa dar sequência ao seu texto. Gente, eu sei que eu falo isso sempre, mas não custa reforçar que o estudo de gramática é sempre uma vertente, né? Você vai estudando um conteúdo que dá base ao próximo conteúdo, que vai dar base ao outro conteúdo e assim sucessivamente. Então, vocês, para entender essa questão da sequenciação textual, dos marcadores de textuais, vocês têm que entender a questão da adequação linguística, da variação linguística, das regras gramaticais, da coesão gramatical, que nós estudamos na aula passada, para que vocês entendam e apliquem isso nos textos de vocês, tá bom? Então, por isso que eu reforço a ideia de se alguém aqui, nesta sala, tem dúvida em relação a qualquer um dos assuntos estudados anteriormente, e eu sei que a gente pode ter alguma dúvida porque demorou chegar os livros e foi um pouco atropelado, entre em contato, porque para vocês entenderem os outros capítulos vindouros, vocês terão que entender os capítulos que já foram apresentados. E como esses capítulos foram apresentados em aulas no YouTube, eu não sei como é que está a compreensão de vocês. Eu só vou saber quando vocês me disserem. Então, vocês lembram da aula que eu falei sobre a enunciação? E depois sobre a referenciação? Então, essa sequência textual, ela é de suma importância para, né, dar início, né, ao seu texto, elencar certas questões. Aí você vai usar termos como de início, inicialmente, primeiramente, para concluir e por fim. Ou seja, esses marcadores vão dar sequência ao texto, como já diz o próprio nome deles. E aí nós temos um exemplo aqui. De início é preciso esclarecer. Então, é uma sequência textual. Nós temos também os marcadores ou organizadores, como queiram, de confirmação, ou seja, quando no meu fazer textual eu estou confirmando algo, que é o de fato, em verdade, e o sem dúvida. E aí nós temos o exemplo, né? De fato, trata-se de uma explicação acertada, ou seja, eu estou confirmando que a explicação que foi dada foi uma explicação acertada. Então, vocês vão ter que usar esses marcadores em um determinado momento no texto, ok? E aí nós temos um marcador que é interessante, que é a introdução de universo do discurso. Nós temos um discurso e aí vai existir um modo que você vai introduzir esse discurso. E aí nós temos aqui, no Brasil, no século passado, para os ingleses. Pessoal, é o seguinte, reparem que quando eu falo no Brasil, eu estou dando um universo à introdução. Eu estou dizendo que no Brasil, nesse momento, nananã, ou para os ingleses, então eu estou introduzindo, né, o universo do discurso. Onde é que esse meu universo de discurso está? No Brasil, no século passado. Ou, vírgula, para os ingleses, em algum momento. Então, isso é a introdução do discurso, correto? E aí nós temos aqui, para os cariocas, a praia é um quintal. Reparem que nós estamos dando um universo, que é quem? Os cariocas. Vocês sabem que o Rio de Janeiro é um lugar famoso pelas praias, né? Então, para os cariocas, né, ou seja, eu estou introduzindo meu universo de discurso. A praia é um quintal. Então, vocês estão vendo como a gente para estudar esses marcadores, eles fazem todo o sentido na construção frasal? É porque a gente não para analisar essas questões. É para isso que tem esses capítulos, né?
Aí nós temos a síntese, né? Que é aquela questão de você fazer um resumo, você terminar, você, né, reduzir. Então, em resumo, em síntese, em suma, em conclusão, você está acabando. Então, esses marcadores aqui são interessantíssimos para quando você vai concluir, por exemplo, a sua redação, né? Você vai deixar claro com esses marcadores, com esses organizadores, que você está finalizando o seu texto, correto? Então, vocês estão vendo como cada marcador vai desempenhar uma função? E aí nós temos um exemplozinho. Em síntese, o protocolo apresentado é esse, né? Então, a pessoa já está dizendo que ela está terminando o discurso, seja um discurso oral ou seja um discurso escrito. E aí nós temos a reformulação. Você vai reformular ideias. Isto é, ou melhor dizendo, quer dizer, mais corretamente, você vai reformular. E aí nós temos o exemplo. Ou melhor dizendo, de que tipo de experiência é preciso, né? Então, reparem bem em cada aspiração desses marcadores textuais, tá? E aqui, gente, foi só a nossa introdução a este capítulo. E aí, na próxima aula, a gente continua com a reiteração, com a explicitação e a particularização, a adição e a oposição. Se vocês tiverem dúvida, por favor, falem comigo, não guardem dúvidas. Aguardem a próxima aula, que é aí sim terá atividade. Assistam às aulas, façam as atividades online. Fiquem à disposição no plantão e qualquer dúvida entrar em contato. Por hoje é só, um grande abraço e até mais!